Oi, meus amores, vou dar continuidade na gravação dos vídeos. No outro tá totalmente perdida. Vamos lá, carta conselho para sua semana, ou para o seu momento, ou para sua pergunta aí que você perguntou e pediu um conselho, certo? Duas opções, geralmente são duas opções. É o sol e a estrela. E eu sempre deixo lá no minutinho o tempo de cada leitura, tá bom? Pode ir direto, escolher, ou assistir as duas, você que sabe, tá bom? E é isso, e na descrição eu vou deixar meu contato também, para quem quiser. Leitura particular. A gente vai começar com o sol, certo? E vai ser o seu Zé aqui. O seu Zé. O seu Zé. Traições. Acho que ele vai dar um contexto aqui, meus amores. União, negócio que chega. Ela tá me falando. Tá. Virou? Não. Virou? Acho que não. Magia, feitiço. Magia, feitiço, vício, teimosia. Casamento feliz. Então saiu traições, união, negócios que chegam, magia, feitiço, teimosia. Saiu as 4. Tá falando assim, meus amores, pra você observar aí na sua questão. E eu vou falar em grupo aqui. Me veio essa carta de união, me veio como se fosse grupo aqui, tá? O seu já tá dando um contexto aqui. Então, observa o seu contexto de vida, que a gente vai falar de algum grupo, que é um grupo que te traz desgaste e te traz perda aqui de uma certa forma. Pode ser uma pessoa? Pode ser uma pessoa, mas tá me enfatizando muito como se fosse um grupo aqui. Um grupo de amigos, um grupo de pessoas, um grupo de encontro, sei lá, qualquer grupo que você participe, veio. Um grupo de estudo, de leitura, um grupo de exercício físico, não sei. Algum tipo de grupo aqui tá te trazendo desgaste e tá te trazendo... Como que eu vou falar? Me veio muito assim, tá me falando assim, muitos arrependimentos, como se algum grupo também te causasse rancores, te causasse assim, te desse motivos para você desenvolver rancores. Você desenvolve se você quiser, se você não souber lidar, mas que de uma certa forma te dá um motivo aqui, te dão motivos aqui. Essa relação, você com esse grupo, tá me vindo muito como se fosse um grupo aqui. Ela tá muito intimista no sentido assim, tá muito no eu. Um grupo, um coletivo deveria ser o nós, mas tá muito no eu aqui. Como eu quero, vamos supor, é como se... Não vejo uma ditadura aqui, vejo. Uma ditadura no sentido assim, as coisas só funcionam se eu quiser. Não tô falando você, no eu você, tô falando eu, alguém do grupo. É como se um grupo ficasse à mercê do eu individual de cada um. Então vamos por aqui um grupo, sei lá, de 4 pessoas. Um exemplo. Um grupo de 4 pessoas, as 4 pensando no eu aqui. No meu tempo, no meu desejo, no meu querer, no meu. É um grupo que não é grupo aqui. Esse grupo não é grupo.
coletivo não é coletivo. E o desgaste que tá trazendo para você tá levando para os outros também. Então, um desgaste coletivo por conta de excesso de eu aqui. Tá. Seu Zé não. Seu Zé tem mais coisa pra falar. Pera aí, meus amores. Deixa eu tirar as cartinhas aqui dos anjos. A lua. Eu já entendi. A justiça. Ó, isso aí vai... esse coletivo vai ficar à morte. Esse coletivo tem que se sei lá. Esse grupo tem que se agrupar. Esse grupo, ele tem que aprender a ser grupo. Assim como você também tem que aprender a trabalhar em grupo. Por mais que você fale assim, eu sei trabalhar em grupo. Tem coisas que você vai precisar desenvolver mais. Não só você. Eu dei 4 exemplos aqui, de 4 pessoas, né? Eu dei 4 pessoas de exemplo. Então, é como se essas 4 pessoas tivessem 4 personalidades diferentes e uma precisasse aprender a conviver com a outra. E não só a conviver, mas a aprender a desenvolver aquilo que o outro já desenvolveu. Não sei se eu expliquei, seu Zé. Vamos supor que um sabe pôr limite e o outro não. Então, um vai aprender com o outro. Um sabe respeitar e o outro não. Um vai aprender com o outro. O outro sabe ser amoroso e o outro não. O outro vai aprender com o outro. Mas o último exemplo, um sabe se responsabilizar e o outro não. Um vai aprender com o outro aqui. É basicamente isso. A justiça está falando para mim assim que é proposital esse grupo ser formado dessa forma. Porque... como que eu vou explicar? Vocês se juntaram por alguma coisa em específico, que talvez vocês ainda não saibam o que é, justamente pelo o excesso de eu de cada um aqui. Todo mundo tá falando assim, todo mundo tem o seu eu, todo mundo tem a sua família, mas vocês se uniram aqui em coletivo por um motivo específico que vocês vão precisar descobrir. Então vocês vão precisar sentar e conversar. Não sei se tá rolando isso também, parece que não. Sentar e conversar e se entender e para se desenvolverem. Vão se desenvolver no eu e depois vão se desenvolver no coletivo. E um vai contribuir com o outro aqui no eu, primeiro no eu, depois no coletivo. Tá? É isso. Sim, tá falando assim. Já expliquei, né? Que falou assim, tá, mas cadê o conselho? Se você não entendeu o conselho é porque você não entendeu a leitura. A leitura tá falando para você aprender com o outro. Observa o que o outro tem de melhor e aprende com o outro. Observa o que você tem de melhor e contribua com o outro. Observa o que o outro tem de pior e observa se não é você também se espelhando no outro. E receba esse convite da justiça no sentido de melhorar esse ruim, vamos dizer assim. E o outro, a mesma coisa. Então, aqui são pessoas em coletivo que se juntam e uma vai ajudar a contribuir, ajudar e contribuir no pessoal e depois no coletivo. Tá bom? Esse coletivo, ele tende a dar certo se todos contribuírem. Mas ainda vocês não entenderam porque se juntaram em coletivo. Cada um tem um objetivo diferente, mas algo uniu vocês. Vocês precisam descobrir o que é esse algo, que isso vai tornar vocês realmente grupo, realmente coletivo. Para aí sim poder caminhar em grupo e em coletivo. Enquanto isso não tem. Cada um tá no eu. Cada um tá falando assim, meus amores. Alegrias e comemorações. Tá falando assim, descubra o ponto forte de cada um. E porque no grupo cada um tem seu ponto forte. Às vezes um é melhor para as artes,
o outro é melhor para a contabilidade, o outro é melhor para isso ou para aquilo, enfim. Descubra os pontos fortes de cada um. Tem coisas que um gosta de fazer e o outro não gosta. E se você gosta, você faz, o outro não gosta, o outro faz outra coisa. Vocês precisam se comunicar aqui, vocês precisam se entender aqui. Deixar para trás esse excesso de eu do grupo. Tá muito eu de cada um aqui. Tá bom? É isso. Tem mais alguma coisa? Não. É isso. Espero que tenha ajudado. Talvez, tá falando assim, talvez não tenha sido o que você quisesse. Talvez uma pessoa entrou nesse vídeo em específico querendo saber outra coisa. Seu Zé veio falando de um coletivo específico dentro da sua realidade. Essa pergunta, se você entrou e não queria saber sobre isso, essa pergunta, esse conselho que você quer, busca em outro vídeo, tá bom? Porque ele queria falar muito sobre isso que a gente falou agora. Ele queria dar esse recado. Ele queria falar sobre isso. Então, se contribuiu, mas não era o que você queria saber no momento, você queria saber outra coisa, busque outro número do vídeo. Ou, se ele já colocou o número na sua cabeça, é só você buscar, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Agora a gente vai pra estrela. E vai ser seu Zé de novo. Ah, peraí. Vou colocar o baralho desse lado. Vamos lá. Nossa, as leituras estão demorando, né? Mas enfim, é isso aí. É o que tem pra essa semana. Três cartinhas. Casamento feliz. Olha, vai apagar. Cuidado. Risco de roubo, perda, desgaste, pessoa perigosa e confirma. Três cartinhas. Pela porta da rua. Conselho eu vou tirar da onde aqui? Do anjo. Tá vindo uma música? Eu sei quem canta essa música, eu acho. Fala assim, o relógio tá girando, tá girando, tá girando e você aí perdendo tempo. Cheguei no seu limite, no meu limite. Se não muda a sua postura, eu vou embora correndo. Não, eu sei, questão de segundo, eu não sei cantar essa música. Pego minhas coisas e sumo. Decide aí. Dar uma volta na cidade. Eu sei que é sertanejo, é que eu não costumo ouvir sertanejo. Essa música resume essas três cartas, então você vai precisar ouvir essa música. Tá? Ouve essa música, porque essa música significa o que tá vindo aqui nessas três cartas. Eu só vou dar o conselho. O contexto eu já dei aqui. O contexto das cartas é essa música. Ai, já embaralhei já. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me encontrar. Na balada não, vende remédio pra saudade. A torre. Conselho, meus amores, é o pendurado. Conselho aqui da torre para essa situação que o seu Zé trouxe, que eu não sei qual que é. Ele só deu essa música. Então você ouve a música para você entender o contexto. E eu só vou dar aqui o conselho que é a torre. A torre ela veio junto com um pendurado. A torre veio falando para mim assim: pausa, dá um tempinho. Vê tudo em questão disso aqui que veio para você. Reveja tudo com calma, com cautela, com discernimento. Reveja.
Tire o tempo que for necessário. Reveja com cautela. E tome uma última decisão, uma última escolha. Assim, tá falando assim, ou vai ou racha, tá? Ou se abre ou se fecha, ou vai ou fica. Porque essa vai ser... Tá falando assim, como se fosse um ponto final, um ponto final no passado, um ponto final no presente, um ponto final daqui pro futuro. É escolha decisiva aqui. Tá falando assim. É decisão. Ou vai ou racha. Ou fica e constrói, ou destrói e reconstrói, não sei. Não sei. Tá falando isso pra vocês, meus amores. Mais alguma coisa pra falar? Tem mais alguma coisa pra falar? Eu peguei aqui os ciganos. É os ciganos. Mas a torre tá falando. Tira um tempo, observa, analisa. Porque é como se fosse, assim... Como se fosse assim, agora eu preciso encerrar esse ciclo. Encerrei, acabou, não volto mais. Se eu dei tchau, não volto mais. Se eu fico e fico. Não tem... É a escolha definitiva aqui. Tá falando assim. Ai, a perna não levantou. Tá falando pra mim que é como se fosse aqui uma escolha definitiva. Ou vai ou racha. Ou se abre ou se fecha. Ou fica ou vai. Tá muito assim. Bom, eu vou escutar essa música porque eu não lembro. Mas eu cantei a maior parte dela, eu acho. Assim. Eu vou mostrar, peraí, tá? É o trevo, a lua e o rato, a criança no fundo do baralho. Possibilidades. Me veio assim, possíveis possibilidades. Coisas boas podem acontecer. Ou positivas ou não. Ou ilusórias ou não. Ou desgastantes ou não. Depende da sua atitude aqui. Me veio assim, ó. É como se uma pessoa, você no caso, né, que você tá assistindo o vídeo, já quisesse saber o final da história, o final de alguma coisa aqui. Mas tá falando assim, não tem como você... Toda vez que eu tiro uma carta, assim, passado, presente, possível futuro, eu sempre enfatizo no possível futuro, porque depende muito das nossas ações, do que a gente está disposto a fazer. Então pode ser que saia um futuro ali, que é um futuro que eu quero, mas eu tenho que fazer acontecer aquele futuro. E talvez eu não queira tomar atitude para obter aquele futuro. Então aquele futuro, ele é provável, ele é possível, tá, entendi? Ele é possível, mas ele não é provável. Por quê? Porque eu tenho que tomar certa atitude, certa ação, e eu não quero. Eu quero aquele futuro, mas eu não quero tomar a atitude correta para aquele futuro. Então ele é possível, ele é provável, mas não é possível. Não sei se eu expliquei, porque eu confundi as palavras, né? Mas é como se fosse assim. Eu tirei outras cartas e falava assim, possibilidades. Pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser isso ou pode ser aquilo. Pode ser muita coisa. Depende da sua atitude. E aí foi o que eu falei ali da torre. Ponto final aqui. No sentido de resolução. Isso aqui é resolução. Então tá falando, para e pensa com cautela. Analisa tudo, porque é como se fosse assim, decisivo. Vai entrar na empresa? Vai entrar. Não quer entrar na empresa? Não vai entrar. É decisão aqui, é decisivo. Ou você abre essa porta ou você fecha essa porta. É bem direto e reto. E o seu futuro depende de você, da sua disponibilidade. Tá me vindo um exemplo assim, ó. Eu quero o shape, quero meter o shape, vamos dizer assim. Tá me vindo esse exemplo. Bem engraçadinho o jeito de falar. Eu quero meter o shape. E eu quero o corpo dos sonhos. Mas eu não tô disposto a
a me alimentar direito, a fazer exercício físico, enfim. Eu não tô disposta a fazer o que eu tenho que fazer pra meter o shape. Então, assim, você já tem a resposta. Agora, eu quero meter o shape, eu tô disposta a meter o shape. Então, já tô cuidando da alimentação e dos exercícios físicos e do sono e tudo mais. Pronto, você já tem a resposta. Entendeu? Você já tem a resposta. Eu quero tal futuro. O que eu preciso fazer para alcançar esse futuro que eu quero? Ah, eu já sei o que eu preciso fazer para alcançar tal coisa. Agora eu tenho que saber se eu estou disposto a sacrificar o que eu preciso, a sacrificar no sentido assim, fazer o que eu preciso fazer para chegar nesse futuro. Se eu estou disposto, eu vou alcançar esse futuro, porque só depende de você. Se eu não estou disposto, eu não vou alcançar. Então cada vez eu vou ficar mais longe. Basicamente isso. Acabamos. Deixa eu guardar as cartinhas. Qualquer coisa, se ficar confuso para vocês, volte o vídeo e assiste de novo. Já virou rotina falar isso, né? Beijo. Até. Já ia pausar.